Bem-vindo de volta ao debate promovido pelo G1 entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, que se enfrentam agora no segundo turno. Neste segundo bloco, os candidatos Guti e Eli Correia Filho farão perguntas um ao outro com tema livre. São 4 perguntas ao todo, 2 para cada um. A ordem de quem começa já foi acertada previamente entre os partidos. Quem pergunta tem 30 segundos, quem responde tem 1 minuto, réplica e tréplica, 30 segundos para cada um. Prontos? Vamos lá? Então, conforme a ordem do sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Eli Correia Filho. O senhor tem 30 segundos, por favor. Bem, candidato, nós percebemos que esta semana, não sei qual o motivo, o senhor se defendeu de uma acusação que deixou toda a cidade um pouco curiosa para saber o que aconteceu em 2007, num acidente de moto, onde talvez você pilotava uma moto e houve uma vítima fatal. Eu queria ter a oportunidade, junto com os outros guarulhenses, para entender essa justificativa que você deu e que até agora não sabemos. O que aconteceu de fato, candidato? 1 minuto para a resposta, candidato Guti. Candidato, mais uma vez, o senhor tem a oportunidade de fazer perguntas sobre a cidade de Guarulhos e faz ataques. Mas repito aqui, como já falei diversas vezes na minha rede social, fui vítima de um acidente e todo o laudo, toda a perícia, o boletim de ocorrências está disponível a qualquer um para que faça a pesquisa e veja exatamente e confirme o que eu estou falando. Mas quando o senhor toca em acidentes de trânsito, quando o senhor toca em trânsito e transporte, nós temos que falar aqui como melhorar a segurança no transporte e no trânsito. Não sei se o senhor sabe, mas arrecadamos o ano passado aproximadamente 45 milhões de reais oriundos da multa, do radar. E esse dinheiro, também não sei se o senhor sabe, mas apenas 1% desse montante de recursos foi investido em educação no trânsito. Ou seja, na minha opinião, nós temos que punir muito menos e educar muito mais. Ou seja, usar esses recursos para educar o cidadão no trânsito. 30 segundos para a réplica. Candidato, eu acho que quem fugiu agora, primeiro que não é nenhum tipo de ataque, isso é uma realidade que o senhor se justificou. É que deixou perplexa a cidade, que vem uma justificativa pelo Facebook que não entendemos e só queremos saber o que aconteceu. Se sua vida é pública e traz a nova política, é a chance de mostrar a verdade. O que aconteceu, candidato? Responda, não fuja da pergunta. O que aconteceu? Que acidente foi esse? E se houve uma vítima fatal e o senhor estava pilotando uma moto Ducati 2007? 30 segundos para a tréplica. Candidato, mais uma vez, o senhor poderia perguntar sobre a cidade de Guarulhos, mas o senhor insiste em falar de acidentes ao qual eu fui vítima. Repito, está na internet, é público, qualquer um pode perguntar, qualquer um pode pesquisar. E peço que você pesquise para você ver que eu fui vítima, sim, desse acidente, que infelizmente ninguém está livre de ser vítima em acidentes de trânsito. Nós temos que falar aqui como evitar esses acidentes. Gostaria de perguntar ao senhor, como evitar os acidentes de trânsito? Muito bem, assim nós encerramos aqui a primeira pergunta. Agora o candidato Guti tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, tema livre. Candidato, nós sabemos que os grandes centros urbanos, eles têm um grande problema, um problema esse que muitas vezes pode ser a solução dependendo da interpretação da pessoa, Então, esse grande inchaço urbano traz um problema da gentrificação. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor vai, de alguma forma, propiciar que a gentrificação continue ou o senhor vai bloquear a gentrificação, que é um problema dos centros urbanos. Resposta em 1 minuto, por favor. É interessante que o candidato gosta de pôr pegadinhas e deixar de lado as propostas mais macros para a cidade. Mas nós sabemos que o grande problema da cidade, falando diretamente para a população, é a saúde, é o transporte, é a educação. É interessante como o candidato gosta de tentar fazer essa pegadinha no momento em que nós estamos preocupados com a solução da dívida do nosso município, a qualidade de vida que todo guarulhense espera. Candidato, não tenha dúvida que eu criarei setores e zonas de interesses industrial, congelando essas zonas de interesse industrial, logístico, unificando o Rodoanel, as 3 rodovias, o aeroporto internacional, porta de entrada do mundo para o Brasil, e também as zonas de interesse comercial, levar os serviços públicos para a periferia. Em vez de criar pegadinhas, candidatos, vamos ao objetivo, vamos direto ao ponto, porque a população mais espera. A população espera saúde de qualidade e respeito na educação, no transporte e na segurança. 30 segundos para a réplica.
Bom, o senhor mais uma vez não respondeu. É um tema recorrente do administrador público. Talvez você que não esteja familiarizado é porque você não está na administração pública, mas hoje nós temos que pensar assim, a gentrificação se dá quando ocorre uma urbanização, quando você leva progresso para uma determinada região e essa região, o morador que está nessa região, ele não consegue acompanhar porque o IPTU, os impostos aumentam, o custo de vida aumenta e ele é obrigado a sair. Na nossa opinião, nós temos que levar a infraestrutura, mas garantir que o cidadão continue aonde ele quer ficar. 30 segundos para a tréplica. Exatamente isso que eu disse, candidato. É fazer essas zonas, fazer os serviços públicos chegarem e a evolução dos nossos bairros acontecerem para dar qualidade de vida aos nossos cidadãos. A partir do momento que criamos zonas de interesses, fica muito mais claro. A gente valoriza a indústria, a gente valoriza a empresa de logística e valoriza o comércio. Isso é muito importante porque leva os serviços públicos. As pessoas não se sentem inseridas nas cidades e da cidade. Está na hora de a gente levar um pouco de dignidade ao cidadão guarulhense. Muito obrigado. Neste segundo bloco, os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, que se enfrentam agora no segundo turno, estão fazendo perguntas um ao outro com um tema livre. E conforme a ordem estabelecida por sorteio, quem tem a chance de fazer a pergunta é o candidato Eli Correia Filho. Por favor, o senhor tem 30 segundos. Candidato, no primeiro turno eu fui muito atacado, no segundo também, falando que eu sou um forasteiro. Na verdade, eu nunca escondi que nasci em São Paulo. Mas percebemos essa semana que o senhor forjou um documento, uma falsidade ideológica, onde está respondendo por um crime eleitoral, porque o senhor também nasceu em São Paulo. Não nasceu em Guarulhos, e o senhor protocolou que nasceu em Guarulhos. E um outro crime eleitoral que o senhor cometeu também, através de pesquisas. Eu queria que o senhor explicasse. Contratou pesquisas e não registrou. Isso é crime eleitoral, isso é caixa 2. Resposta em 1 minuto, por favor. Deputado, mais uma vez o senhor desperdiça a oportunidade de falar com o eleitor guarulhense que vai ter que decidir o futuro da cidade nos próximos 4 anos. Bom, o senhor fala aqui de pesquisas, eu nunca contratei pesquisa, ou seja, a pesquisa que foi contratada por jornais. Obviamente que não vai estar na minha declaração porque nunca foi contratada por nós. Deputado, o senhor tinha que se focar mais em dados da cidade, como fazer a evolução da cidade, o que a gente quer, levar mais qualidade de vida, deputado. A gente não pode ficar nesse celeuma de ataque pessoal. O senhor vem me atacando muito nesse segundo turno. Eu não sei porquê, deputado. Nós temos que falar de cidade, como resgatar Guarulhos, que eu tanto amo. E sim, eu já lhe expliquei, e há 1 ou 2 debates atrás, vim para Guarulhos muito novinho, com 2 anos de idade, quando minha mãe faleceu. E na minha primeira declaração de campanha, está lá, constando São Paulo. Foi um vício formal que já foi sanado na Justiça Eleitoral. O senhor quer criar um celeuma desnecessário. Obrigado. Réplica em 30 segundos. Não foi sanado, não. Está correndo na Justiça Eleitoral e o senhor forjou o documento. É interessante que durante toda a sua campanha não votei numa votação. Então eu peço desculpas, mas já foi sanado esse problema. Não, candidato, eu não estou fazendo ataque, dando ataque ao senhor. Na verdade, eu quero que a população conheça a verdade. Apenas a verdade. Um de nós será o próximo governante e a população precisa saber a verdade. Não ficar atrás de uma falsa juventude, uma falsa ideologia e trazer a velha política para Guarulhos. Tréplica em 30 segundos, candidato Guti. Exatamente é essa a velha política, esses ataques. Enquanto a gente tem a oportunidade maravilhosa aqui no G1, aqui na Globo, para falar das propostas dos próximos 4 anos da cidade de Guarulhos, o candidato desperdiça essa oportunidade. Quero dizer a você que me conhece desde muito novinho, eu amo a cidade de Guarulhos. 8 anos praticamente fui vereador de Guarulhos, trabalhei pela nossa cidade, conheço cada ponto de Guarulhos, conheço o orçamento detalhado, conheço o que a gente precisa cortar para investir de maneira certa. Obrigado. Então vamos agora à última pergunta desse primeiro bloco. Agora os candidatos estão fazendo perguntas um ao outro com o tema livre e quem faz essa última pergunta é o candidato Guti. O senhor tem 30 segundos. Uma outra pergunta que assola demais o guarulhense, e eu vou fazer ao senhor, eu quero que você me explique no seu plano de governo como contempla isso, é a questão do abastecimento de água. Hoje existem bairros como, por exemplo, o Presidente Dutra, 3 dias sem água, 1 com água, ou seja, 3 para 1. Outros bairros, um pouco mais perto do centro, talvez, o Tabuão, 2 para 1. Como que a gente soluciona esse problema de distribuição de água? 1 minuto para a resposta, candidato Eli Correia Filho. Boa pergunta e vou te explicar, candidato. Talvez o senhor não saiba mesmo, mas em primeiro lugar precisamos renegociar a dívida do SAE. O SAE deve mais de 2,5 bilhões
de reais para a Sabesp. Este é um grande problema e um gargalo na cidade. Primeiro, não vem água de qualidade. Racionamento é um problema muito sério na segunda cidade maior do estado de São Paulo. Isso é triste. O esgoto não é tratado. Isto é um absurdo se tratando da cidade de Guarulhos. Não estamos falando de uma cidade do interior desse país, estamos falando da cidade de Guarulhos. Então, a renegociação das dívidas passa pela o primeiro diálogo com o governador do estado. Precisamos sentar, renegociar essas dívidas com a Sabesp. Mais do que isso, porque precisamos liberar esses recursos que foram bloqueados por essa dívida. Então, eu sou o deputado na história de Guarulhos que mais enviou recurso. Foram mais de 15 milhões e estou enviando mais 15 milhões. Mas esses recursos não chegam à população porque existe essa dívida do SAAI. Réplica em 30 segundos, candidato Guti. Curioso que esses recursos quase nenhum chegaram porque a CND, que é a Certidão Negativa de Débito da cidade, está positivada, ou seja, não podemos receber recursos. É uma pena o deputado não mencionar isso, só mencionar o montante. Mas para que a gente resolva de fato, nós precisamos ter uma PPP para trocar todo o encanamento da cidade, onde a gente consiga levar de fato a água para a casa das pessoas e também renegociar com o governo do estado, porque hoje a gente recebe 30% a menos da capacidade de água que a gente pode receber. Tréplica em 30 segundos, candidato Eli Correia Filho. Bem, candidato, a minha parte eu fiz como deputado representante de Guarulhos. Eu enviei os recursos. Cabe ao município solucioná-lo. E é isso que eu farei quando assumir a prefeitura em janeiro de 2017. E saiba que esses recursos serão permanentes também. Não só faremos uma boa gestão, e é isso que está precisando a cidade, uma boa gestão, um planejamento de futuro, mas eu terei muito relacionamento para trazer de Brasília, do estado de São Paulo, muitos recursos para que deem esse suporte a essa cidade tão carente. Muito obrigado, e assim nós concluímos o segundo bloco deste debate, e você ainda pode participar desse debate. Mande pelas redes sociais o seu comentário, a sua pergunta, #DebateG1, e no último bloco os candidatos vão falar a respeito das suas preocupações. Algumas dessas mensagens serão selecionadas e nós vamos apresentar aos candidatos. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.